Bom dia, meus amores. Tudo certinho com vocês? Então, hoje, dia 11 de agosto, tá? Terça-feira. Hoje nós temos aula de ciências e de português na parte de gramática, tá? Então, hoje nós vamos utilizar o livro de ciências agora, ó. Livro de ciências. Vamos entrar num capítulo novo, na página 88, tá? O 8 e o 8. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre os animais e os ambientes onde eles vivem, os animais e o seu habitat. O que é habitat? Habitat é o ambiente onde o animalzinho vive, tá? Então, nós vamos falar sobre isso nesses dois capítulos que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então, vai abrir o livrinho na página 88, que a tia Cláudia vai começar a explicação para vocês, tá? Então, na página 88, capítulo 13, os animais e os ambientes em que vivem. E a tia Cláudia vai ler para vocês. Nos diferentes ambientes do planeta Terra, existe uma grande variedade de animais. Há animais como o tatu-galinha, tá vendo? Tem os desenhos. Todos os nomes dos animaizinhos que a tia vai ler, os desenhos estão aqui para vocês verem, tá? Então, o tatu-galinha, que é esse primeiro aí, olha lá o tatuzinho. O lobo-guará, olha o lobo-guará logo embaixo dele, que nascem, crescem e se reproduzem em ambiente terrestre. Eles vivem na terra, certo? Muito bem. Há animais como o camarão e o peixe-anjo, que nascem, crescem e se reproduzem em ambiente aquático. O que significa um ambiente aquático? Na água, tá? E há também alguns animais que nascem na água, eles nascem na água, mas vivem em ambiente terrestre. E animais que nascem em ambiente terrestre e passam o restante da vida em ambiente aquático. Veja dois exemplos. Então, nós já sabemos que animais terrestres são os animais que vivem na terra. Animais aquáticos são os animais que vivem na água. E existem animais que nascem na água e depois vivem a vida toda na terra. E animais que nascem na terra e depois vivem na água. E aí eu vou dar o exemplo aí para vocês. Então, vamos lá. As rãs nascem e vivem durante algum tempo na água. Depois, passam a viver em ambiente terrestre úmido, tá? Lugares úmidos, né? As rãs, elas vivem em lugares úmidos, mas elas nascem e passam um tempinho na água. Na época da reprodução, quer dizer, na época que elas estão se reproduzindo para colocar outros ovinhos, voltam à água para pôr os seus ovos. Então, a rã, ela vai reproduzir. Aí ela vai para a água, coloca lá os seus ovinhos. Esses ovinhos, eles vão se romper. Essas rãzinhas vão viver por algum tempo na água e depois elas vão procurar um ambiente terrestre, mas não é um ambiente terrestre totalmente seco, é um ambiente úmido. E esse processo vai se repetindo sempre. Na reprodução, ela volta para a água, põe os seus ovinhos e depois de um tempo, esses ovinhos, esses filhotinhos, né, de rãs, eles voltam para o ambiente terrestre, certo? Então, o exemplo da rã. E aí, as tartarugas marinhas vivem na água, né? Mas põem os seus ovos na areia. Então, é justamente o contrário das rãs.
as tartarugas marinhas, o nome já está dizendo, mar, né? Elas vivem na água, mas quando elas vão colocar os seus ovinhos, elas vão para a terra para colocar os seus ovinhos. Ó, tá vendo? Elas põem seus ovos na areia das praias. Os filhotes vão para a água logo depois que eles nascem, certo? Então é o contrário, tá? Então foram 2 exemplos que o livro mostrou pra gente de animais que passam um tempo na água e outro na terra, ou ao contrário, primeiro na terra e depois para a água, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o marca-texto e nós vamos marcar esses 2 pontinhos que tem aí, desses 2 animais que vivem ou na água um tempo ou na terra por algum tempo também, tá? Então, vai pegar o marca-texto, tá vendo? Tem 2 bolinhas, olha. Vai passar o marca-texto em toda a explicação das rãs, ó, até o final, e depois vai passar o marca-texto em toda a explicação das tartarugas marinhas, tá? Até o final, certo? Aqui são os exemplos dos animais que nós falamos no texto, né, que a tia leu para vocês, como os exemplos, certo? Muito bem. Então, indo agora para a página 89, posso? Número 1. Desenhe um animal conforme a descrição de cada quadro. Escreva também o nome do animal que você desenhou. Então, vamos lá. Ele deu uma dica para você fazer o desenho do seu animal. Então, você vai fazer o desenho do seu animal, né? E você vai escrever quais são esses possíveis animais. Então, vamos lá. Bom, no ambiente terrestre, o animal que vocês têm que desenhar, ele anda, ele tem 4 pernas e vive na terra, né? Então, pensem aí, quais são os animais que vivem na terra e tem 4 patas? 4 perninhas, 4 patas para os animais, né? Pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser uma onça, né? Pode ser um tatu, um leão, né? Então, vai lá no ambiente terrestre, vai fazer o desenho que vocês escolheram e vai escrever o nome do animal aqui. É um exercício pessoal, porque eu posso desenhar o gato, outro amiguinho pode desenhar o cachorro, outro pode desenhar o leão. A tia só quer que vocês desenhem e escrevam o nome do animal, tá? Isso. E no ambiente aquático, na água, ele nada, não tem pernas, nasce, cresce e vive sempre na água. Ele não é um animal que passa uma parte da vida na terra e depois vai para a água, ou vice-versa, ou o contrário. Ele não tem pernas, ele não tem patinhas, e ele nasce na água e ele cresce e vive sempre na água. Então, quais são os exemplos? Pode ser o peixe, pode ser a baleia, o golfinho, o cavalo marinho, certo? Então, eu dei alguns exemplos. Quem pensar em outro, pode desenhar e escrever o nome dele, não pode escrever, é o desenho, esquecer, é o desenho e o nome, ok? Certo, então, um desenho aí, essa página aqui é uma página bem fácil, cada um vai fazer o seu desenho. E no número 2 está dizendo assim: será que você encontra o nome de diferentes animais em um diagrama? Diagrama, né? É um quadro onde nós temos várias letras e vocês têm que achar ali, ou na vertical ou na horizontal, nomes, tá? Então vamos lá. Descubra na atividade 12 da página 15
do caderno de criatividade e alegria. Em seguida, na atividade 13 da página 16, complete o quadro com os nomes dos animais que você encontrou no diagrama. Bom, a tia, quando vocês levaram os livros para a escola, para a tia Cláudia corrigir, a tia colocou junto com o material de vocês o livro de artes, que estava na escola, e os cadernos fininhos, né, que vieram dentro do livro, que nós chegamos até a fazer algumas folhinhas na escola. Então, essa atividade aqui vocês vão fazer depois, pode ser no momento de descontração aí de vocês, não é para postar, tá? Isso aqui é só uma atividade complementar para vocês reforçarem o que a tia está dando. Então, quem tem esse caderninho é porque estava na escola e a tia Cláudia devolveu. Quem não tem esse caderninho é porque não foi para a escola, tá? Por isso não é uma atividade obrigatória, porque eu não sei, não tenho certeza se todas as crianças têm esse caderninho. É um caderninho que veio junto com o livro. Então, se a criança recebeu esse caderninho é porque estava na nossa sala de aula na estante. Se a criança não recebeu é porque não estava na escola, tá? Então, não é para ficar chateado. Quem não tem, não tem. E quem tem e quiser fazer, pode fazer, tá? Então, deixa para fazer o desenho depois. Quem não fez ainda, quem já fez, ótimo. A tia já fez a correção junto com vocês, porque eu já dei o nome dos animais que vocês podem desenhar, tá? E agora nós vamos para a página, vamos pular a página 90 e 91. Essas duas páginas nós não faremos agora, tá? Depois a tia vai ver como é que a gente vai trabalhar essa folhinha aqui, de uma forma que a gente possa compreender e fazer juntos, tá bom? Então, nós vamos pular as páginas 90 e 91. E aí, nós vamos direto para a página 92. Então, na página 92, está exatamente falando sobre o habitat dos animais. Habitat é essa palavrinha aqui, ó, com H, ó. Habitat. O T é mudo, não tem vogal com ele. Habitat, tá? E aí, logo em seguida, está explicando o que é o habitat. E nós vamos passar o marca-texto aí, porque é importante. Então, vamos lá. Chamamos de habitat o ambiente natural em que um animal ou uma planta vive. São seres vivos, né? O habitat do tubarão é o mar. E o habitat da onça é a floresta. Então, marca texto. Chamamos de habitat até floresta, tá? Então, o que é o habitat? É o ambiente onde cada animal vive. Ele pode ser na floresta, ele pode ser no rio, ele pode ser no mar, certo? É o habitat dele, tá bom? O habitat é o lugar natural, o ambiente natural onde ele vive. E aí tem os exemplos, tá vendo? A onça pintada, as formigas, o tubarão-touro, cada animal no seu habitat, tá? Posso continuar? Então, vamos lá. Em seu habitat, os animais encontram o alimento de que eles precisam e o local adequado para se reproduzir e criar os seus filhotes. Há animais que constroem ninhos e abrigos em seus habitats, tá? Então, como assim, tia? O habitat é justamente por isso. Ali ele se sente seguro, né? Ele se sente seguro para ele procurar os seus alimentos, para ele procurar um lugar seguro para ele poder se abrigar, não é? Se for uma fêmea, para ter os filhotinhos e ter proteção. Então, o habitat é como se fosse a nossa casa, né? A nossa casa é o nosso habitat, é onde a gente vive.
onde a gente tem proteção, onde a gente tem comida, onde a gente tem carinho. É como os animais e as plantas, que são seres vivos, certo? Muito bem. Então, continuando, quando um habitat é destruído, diversos animais são prejudicados, pois eles podem não conseguir se alimentar e nem se reproduzir em ambientes diferentes. Por isso a preservação da natureza, né? Por isso isso é uma questão muito importante, porque afeta os seres vivos, como as plantas e os animais, né? Eles precisam daquele ambiente saudável, sem poluição, para que eles consigam sobreviver. Essa é a importância, para eles sobreviverem, senão eles não conseguem. Muitos morrem porque eles perdem a sua referência. E aí eles não têm como se alimentar, eles não têm como se reproduzir, eles não têm como se proteger e acabam morrendo, certo? Continuando na página 93, tá? Na página 93, veja nas fotografias a seguir que o ser humano pode viver em quase todos os habitats terrestres, pois tem capacidade de criar as condições de que necessita para sobreviver. E aí, gente, fala um pouquinho sobre as moradias, tá? Sobre as moradias, que eu vou abaixar aqui um pouquinho para pegar uma coisinha aqui para vocês, que eu lembrei, eu achei aqui na minha casa, né, no meu material, e aí eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Aí tá falando exatamente isso, ó. Nós temos os seres humanos que conseguem viver no campo, nós temos os seres humanos que conseguem viver em cidades, onde tem muitos prédios, o ser humano que vive nas regiões geladas, né, que fazem moradias de blocos de gelo, que tem o nome de iglu, e nós temos aquelas pessoas que conseguem viver na beira do rio, né, que são as moradias que nós estamos aprendendo e estudando em História e Geografia. E aí a tia trouxe para vocês aqui, ó, são as casas. Deixa eu tentar prender aqui um pouquinho, acho que vai dar. Só para eu mostrar para vocês, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o iglu. Regiões geladas, né? Lembra que eu expliquei que eles constroem essa moradia para eles poderem pescar e caçar, né? Aí nós temos o sobrado. Sobrado é aquela casa que tem a parte de baixo e a parte de cima. Também feita de alvenaria, tijolos, cimento, ferro, madeiras, certo? E aí eu tenho prédio, ó, prédio, né? Cidade grande, onde tem muitas construções. Aqui moram várias famílias, não é? Muito bem. Eu tenho palafitas, que são as casas construídas às margens dos rios. Tá vendo as estacas? Olha, as estacas que fazem com que a casa fique suspensa, né? E segura. Geralmente são feitas de madeira, tá? Aqui, provavelmente, é no campo, então são lugares, não pode ser na cidade grande, tá? Aí eu tenho a oca, onde é a moradia dos indígenas, dos índios, né? Que são a oca, ó, tá? Essa daqui é maior, lembra que eu falei que dependendo da cultura deles, do modo de vida, né? As ocas, elas podem ser mais ovais, elas podem ser maiores, né? Sem cômodos por dentro, lá dentro não tem divisão, não tem divisões, né? Eles usam redes para dormir, né? E a casa térrea. Casa térrea, sobrado, são casas que são chamadas de alvenaria, que são construídas com tijolos, cimento, pedra, madeira também, ferro, certo? Essa é uma casa térrea, por quê? Porque ela não tem a parte de cima, ela só tem a parte de baixo.
tá? Então a tia vai mostrar depois, de novo, na aula de História e Geografia. Se a gente precisar, a gente volta a ver isso aqui, tá bom? Mas como tinha ali as moradias, eu resolvi mostrar para vocês. Então nós temos, ó, iglu, sobrado, prédio, palafitas, oca e casa térrea, ok? Muito bem, então a tia vai tirar agora para a gente continuar. E vocês entenderam que os seres humanos, eles podem viver em todos esses lugares. Eles se adaptam de acordo com a região, com o clima, com o lugar, certo? Os animais nem sempre são assim, porque esses animais, eles precisam lá do ambiente dele, do espaço onde eles vivem, onde eles estão acostumados a caçar, a se alimentar de frutinhas do que tiver lá por perto, né? Quando tem os filhotinhos, ir para o lugar ideal para a proteção dos filhotes. Então, isso tem que ser mantido, isso tem que ser respeitado. A gente não pode destruir o habitat dos animais. Bom, aí eu tenho, saiba mais, e eu vou ler para vocês. Extinção de animais provocado pelo ser humano. O surgimento e a extinção de espécies são eventos extremamente lentos. Desmatando, milhares ou mesmo milhões de anos para ocorrer, certo? Ao longo do tempo, porém, o homem vem acelerando muito a taxa de extinção. Extinção é quando não existe mais, está extinto, não tem mais. De algumas espécies de animais, a ponto de ter se tornado atualmente o principal agente do processo de extinção. Por causa de quê? Hein? Por causa do homem. É o homem que está fazendo isso. Como? Destruindo a natureza, destruindo o habitat dos animais. E aí eles vão morrendo até que não existem mais. Em parte, essa situação deve-se a mau uso de recursos naturais. Atualmente, as principais causas de extinção são a degradação e a fragmentação dos ambientes naturais, resultado de abertura de grandes áreas para a implantação de pastagens ou agricultura, expansão urbana, né, que é a cidade grande, poluição e os incêndios na floresta. Então, esses são os causadores da extinção de muitas espécies de animais, tá? É o ser humano que faz isso, infelizmente. Certo? E aí tá dizendo, os fatores citados no texto relacionados ao mau uso dos recursos naturais reduzem os habitats disponíveis, o que pode causar a extinção de animais e plantas que vivem nesses ambientes. Então, vocês estão vendo que uma matéria, ela interage, ela mistura com a outra, né? Você vê que a gente está falando sobre a preservação da natureza, que nós estudamos no início, que não podemos poluir a natureza, porque a natureza é importante. Agora nós estamos estudando os animais e estamos vendo que também, por eles, nós temos que preservar a natureza. Porque se o ambiente deles for prejudicado por construções, por corte de árvore, por queimadas, né? Poluição dos rios, dos mares, esses animais eles vão morrer. Daqui a pouco eles não existem mais. E aí eles são extintos. Não existem mais, tá? Então vamos lá. Próxima folhinha, página 94. Na página 94, está dizendo assim: observe os ambientes das fotos e, utilizando as palavras do quadro, indique nas linhas de respostas onde vive cada animal. Lembre-se de que alguns deles podem viver em mais de um tipo de ambiente, tá? Então vamos lá. Eu tenho cidade, floresta, mar, praia e rio.
Alguns animais nós vamos escrever 2 ambientes. O polvo vive aonde? No mar. Então, vai escrever aí, mar. Ao lado do polvo, eu tenho a serpente. A serpente, ela pode viver ou no rio ou na floresta, tá? Então, na serpente, nós vamos colocar os 2 ambientes, porque existem serpentes que vivem no rio ou passam um tempo no rio e vivem também na floresta. Então, vamos escrever rio, vírgula, floresta, ok? É só vocês copiarem as palavrinhas que estão aqui, ó. As palavrinhas que vocês vão escrever aqui, elas estão aqui nesse quadro, tá? Depois eu tenho a borboleta. E a borboleta? Onde nós vemos as borboletas? Nós conseguimos ver borboletas onde nós moramos, na cidade? Sim, várias vezes eu já vi borboletas. Então, vai escrever aí, cidade. Nós podemos ver borboleta no mar? Não. No rio? Não. Nós vemos borboleta na praia, na água da praia? E na floresta? Né? Na floresta vocês veem borboleta? Existe borboletas? Sim. Então, na borboleta nós vamos escrever cidade, floresta. São as 2 opções de ambientes, tá? Posso? Vamos lá. Tartaruga. A tartaruga, ela pode viver. Na verdade, essa tartaruga aí é uma tartaruga marinha, tá? E a tartaruga, ela pode viver na água doce ou na água salgada, né? Então, eu vou escrever aí. Existem tartarugas que podem viver nas praias, na água do mar e na água dos rios. Então, vamos escrever praia, mar, rio. Essas são 3 opções de ambiente, tá? Praia, mar, rio. Vamos lá? Muito bem. Aí eu tenho um peixe. Onde o peixe vive? Existem peixes que vivem no rio e existem peixes que vivem no mar. Peixe de água doce, peixe de água salgada. Então, no peixinho, nós vamos escrever mar, vírgula, rio. Vamos lá? Muito bem. E o cachorro? Cachorro vive na floresta? Esse tipo de cachorro que tem aí vive na floresta? Não. Ele vive onde? Na cidade. Na cidade, nas nossas casas, não é? Então, cidade. Ok, meus amores. Aí, na página 95, eu tenho uma historinha em quadrinhos, né? Aparecem pássaros e ele está procurando alguma coisa, né? Então, está dizendo aí, converse com os colegas e responda. Por que o pássaro que aparece na história voa junto com outros pássaros em direção à árvore no último quadrinho? Por que vocês acham que eles estão voando para a mesma direção? O que esses pássaros estão procurando? Eles estão procurando, observa o que aconteceu aí. O que aconteceu aqui, ó? As árvores foram derrubadas. E o que esses passarinhos estão procurando? Onde os passarinhos se abrigam, né? Eles fazem o seu ninho, aonde? Nas árvores. Então, esses passarinhos estão procurando uma
árvore, certo? Muito bem, é isso que eles estão procurando, o ambiente, o habitat deles. Senão eles vão morrer, né? Bom, número 3. Voltamos àquele caderninho de criatividade, tá? Que é um caderninho para vocês fazerem a criatividade de vocês. Não é para ser uma obrigação, tenho que fazer hoje, não é. É um momento que vocês quiserem fazer, não precisa ser forçado a fazer, tá bom? É aquilo que a tia explicou, não vou falar de novo para não ficar repetitivo. Então vamos lá. Muitos animais brasileiros estão ameaçados de extinção, porque perderam o seu habitat. Faça a atividade 14 da página 17 no Caderno de Criatividade e Alegria e conheça as características de alguns desses animais, tá? Então, vocês também podem fazer, ok? E agora, para encerrar a aula de hoje, nós vamos para a página 96 e 97 e vamos deixar o livrinho aberto assim, tá? E aí, tá dizendo assim, o tema é animais em risco. Animais em risco são aqueles animais, é quando um ser vivo, ele deixa de existir na natureza. Quando ele não existe mais, nós dizemos que esse animal ou esse ser vivo, ele está extinto, tá? Então, extinto é que ele não existe mais. Aqui no Brasil, o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade. Biodiversidade, está dizendo aí do lado, é a diversidade de seres vivos. São muitos, diversos seres vivos. Só que, infelizmente, a ação do homem, ele tem colocado esses diversos seres vivos em risco. Exatamente o que eu falei, desmatando, queimando, poluindo, sujando, certo? Então, a diversidade, que são diversos seres vivos, está ficando extinta por causa do ser humano. E aí, tem alguns, observe as imagens de alguns animais que estão ameaçados de extinção. Eles estão ameaçados. Eles existem ainda, mas numa quantidade bem pequena, certo? Então, o primeiro é tartaruga de pente. É um animal. O tatu-bola, olha que fofinho o tatu-bola, está ameaçado de extinção. Soldadinho do Araripe, é um pássaro. E o peixe-boi da Amazônia. Então, são algumas espécies de animais que estão ameaçados de extinção. As ameaças a esses animais estão relacionadas às atividades humanas. Vamos descobrir que ameaças são essas? Em grupos, a turma deverá pesquisar informações sobre os animais ameaçados de extinção, mostrando nas imagens. Olha as imagens aí. Cada grupo ficará responsável por pesquisar um animal e levar as informações. Bom, nós não estamos na sala de aula, né? Não estamos na sala de aula, não podemos fazer essa atividade. Mas o que a tia Cláudia quer que vocês façam? Aí eu tenho a ararinha, desculpa, gente, ariranha. A tia tá precisando trocar o óculos, ó. Tá difícil. Ariranha, o veado campeiro, olha lá, e o mico-leão preto, que fofinho, miquinho. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, como está pedindo lá, em grupo, só que nós não podemos fazer em grupo, então nós vamos fazer individual. Cada um vai fazer o seu e vai ver informações sobre esses animais que estão ameaçados de extinção, tá? E vocês vão ler e aí vai fazer para a tia, que depois a tia vai montar um vídeo para vocês, e aí cada um vai falar sobre a sua experiência nessa pesquisa, porque quando a gente
pesquisa e depois a gente mostra para as outras pessoas o que nós pesquisamos, nós estamos ensinando para as outras pessoas também, certo? Trocando informações. Um coleguinha falou sobre a ariranha, o outro coleguinha falou sobre o mico-leão preto. Pode ser que uma característica seja diferente da outra e aí nós passamos informação de uma pessoa para outra. Então, assim, leu algumas informações sobre esses animais. A ariranha está sendo ameaçada porque ela vive em um lugar onde não tem mais água, enfim. E aí, vocês vão pedir para a mamãe fazer um videozinho de vocês, bem pequenininho, não precisa ser longo. Até porque se for longo, a tia Cláudia não consegue editar, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então é uma coisa simples. Eu descobri na minha pesquisa que a ariranha está sendo ameaçada por causa do... E falou. Pronto. Aí vem outro coleguinha. Eu descobri que o veado está sendo ameaçado porque... Falou. Então é bem rapidinho, tá? Vocês vão fazer esse videozinho e vão mandar para a tia Cláudia, tá? Vão enviar para a tia Cláudia pelo grupo, tá? Pelo grupo. Não coloca no mural, porque fica mais complicado depois para poder tirar. Então, vai mandar pelo grupo esse videozinho e a tia vai editar um vídeo para vocês. Lembra quando nós fizemos o vídeo sobre como nós poderíamos conservar a natureza? Ficou bem divertido, né? Vocês falando várias coisas bonitas, e é isso que a tia vai fazer com esse também, tá? Então, assim, não precisa fazer correndo. Vocês vão ter, hoje é terça-feira, vocês vão ter até sexta-feira, ó. Isso, vocês vão ter até sexta-feira para enviar esse vídeo para a tia Cláudia poder editar esse vídeo e depois colocar na nossa próxima aula para vocês assistirem também, dando informações para os amigos, ok? Então, meus lindos, não ficamos com nenhum exercício por fazer, né? Fizemos o exercício da página 94, fizemos juntos. E o exercício da página 89, a tia também explicou. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? Como eu expliquei para você, o caderninho de criatividade é para vocês fazerem com o tempo que vocês quiserem. Ah, tia Cláudia, eu já fiz. Ótimo, perfeito, tá? Quem não fez ou não tiver com esse caderninho em casa, não tem problema. A tia está deixando isso bem claro para vocês, tá? Isso daí, o nome já está dizendo, é um caderninho, é um complemento com algumas coisas de desenho, de procurar no diagrama, tá? Mas a tia vai continuar com o livro, que é o principal, as atividades no caderno, certo? Então ninguém vai precisar ficar triste, ok? Façam um vídeo bem bonito para a tia Cláudia, eu quero ver vocês falando lindo, tá? Beijo, a tia Cláudia já volta com a nossa próxima aulinha, tá bom? Tchau, tchau.